Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12:23. É um grande privilégio poder orar por nossos semelhantes. A oração, no caso de cada indivíduo, deve começar necessariamente com uma petição pessoal, visto que, até a própria pessoa seja aceita por Deus, ela não pode agir como um intercessor pelos outros. E nisso reside parte da excelência da oração intercessória, pois para a pessoa que a exerce corretamente é uma marca de graça interior e um sinal de bondade da parte do Senhor. Você pode ter certeza de que seu rei o ama quando permite que você fale com ele em favor de seu amigo. Quando o coração se torna maior ao crer na súplica pelos outros, cessam todas as dúvidas sobre a aceitação pessoal diante de Deus. Aquele que nos incita a amar certamente nos deu esse amor. E que melhor prova de sua benevolência nós desejamos? É um grande avanço quando superamos a preocupação por nossa própria salvação e nos levantamos dos limites do medo sobre nós mesmos para a região mais ampla de cuidado pela alma de um irmão. Aquele que, em resposta à sua intercessão, viu outros abençoados e salvos, pode tomar isso como uma promessa do amor divino e regozijar-se na condescendente graça de Deus. Tal oração se eleva mais do que qualquer petição para nós mesmos, pois somente aquele que usufrui do favor do Senhor pode aventurar-se a suplicar pelos outros. A oração intercessória é um ato de comunhão com Cristo, porque Jesus intercede pelos filhos dos homens. Faz parte do seu ofício sacerdotal interceder por seu povo. Ele ascendeu às alturas para esse fim, exerce esse ofício continuamente além do véu. Quando oramos por nossos semelhantes pecadores, estamos em harmonia com o nosso divino Salvador, que intercedeu pelos transgressores. Muitas vezes, essas orações têm um valor indescritível para aqueles que as fazem. Muitos de nós devemos nossa conversão, se formos a sua raiz, às orações de certas pessoas piedosas. Em inúmeros casos, as orações dos pais têm servido para levar os jovens a Cristo. Muitos outros poderão bendizer a Deus pelos professores, amigos e pastores que intercederam por eles em oração. Pessoas anônimas, muitas vezes confinadas em seus leitos, frequentemente são instrumento de salvação de centenas devido à sua contínua súplica diante de Deus. O memorial escrito, como está em Malaquias 3,16, revelará o valor desses anônimos que são tão pouco notados pelos cristãos. Da mesma forma que o corpo é unido por nervos e tendões, veias e artérias, todo o corpo de Cristo é convertido em unidade viva por orações mútuas. Recebemos orações e agora oraremos pelos outros. Não apenas a conversão de pecadores, mas o bem-estar, a preservação, o crescimento, o conforto e a utilidade dos santos são abundantemente promovidos pelas orações dos seus irmãos. Por isso, os apóstolos clamaram: irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Aquele que personificava o amor de Cristo disse: orais uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5:16. E o nosso grande Senhor e cabeça encerrou sua carreira terrena em oração incomparável por aqueles que o Pai havia lhe dado. A oração intercessória é um benefício para o homem que exerce e geralmente é um canal de conforto melhor do que qualquer outro meio de graça. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos. Mesmo quando tal oração não corresponde ao seu objetivo, ela tem os seus resultados. Davi nos disse que orou por seus inimigos. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum. E acrescenta, e em oração me reclinava sobre o peito. Salmos 35, verso 13. Ele enviou sua intercessão como a pomba de Noé, mas como ela não encontrou descanso para seus pés, e em nenhuma bênção veio dela.
Ela voltou para aquele que a enviou e trouxe consigo uma folha de oliveira arrancada. Uma sensação de paz para o seu próprio espírito, pois nada é mais tranquilizador para o coração do que orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. As orações em favor de outros são agradáveis a Deus e proveitosas para nós mesmos. Não são palavras jogadas ao vento, ao contrário, têm um resultado garantido pelo fiel promissor. Vamos nos deter ao hábito de intercessão de Samuel, pois isso é incontestável em sua vida. Percebemos isso no texto. O próprio Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É claro que ele tinha um hábito e a prática contínua de orar por Israel. Ele não poderia falar em parar de orar se não tivesse continuado em oração até então. Samuel tornou-se tão arraigado no hábito de orar pelo povo que nem mesmo o pensamento de cessar sua intercessão foi cogitado. O povo, avaliando o profeta por eles mesmos, suspeitou de que Samuel ficaria irritado com eles e, portanto, lhes negaria suas orações. Assim, todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. 1 Samuel 12:19. Eles valorizavam muito as orações do profeta e sentiam como se a vida pública deles e talvez até a pessoal dependesse das súplicas de Samuel. Assim, eles rogaram como homens que imploravam por suas vidas para que Samuel não parasse de orar por eles. E este respondeu: longe de mim que deixe de fazê-lo. Negar suas orações não parece ter passado pela sua mente. Ao meu ver, aquelas palavras demonstram que o profeta ficou espantado com a ideia, horrorizado e indignado com a sugestão. O que eu, Samuel, eu que tenho sido servo de vocês desde a minha infância, desde o dia em que pus o pequeno manto sacerdotal e os esperei na casa do Senhor, eu que vivi por vocês, que os amei e estava disposto a morrer a serviço de vocês, devo algum dia deixar de orar por vocês? Ele declara: longe de mim. É a expressão mais forte que se pode imaginar. E isso, junto com sua evidente surpresa, mostra que o hábito da intercessão do profeta estava enraizado, pois era constante, firme, perenal e uma parte de si mesmo. Se você ler sobre a vida de Samuel, verá como de fato era assim. Ele nasceu de uma oração. Uma mulher abatida de espírito o recebeu de Deus e exclamou alegremente: por este menino orava eu. 1 Samuel 1:27. Ele foi nomeado em oração, visto que seu nome significa do Senhor o pedi. Em 1 Samuel 1:20. Ele fez jus ao seu nome e provou sua precisão profética, por ter começado a vida tendo sido ele próprio um pedido de oração a Deus. Samuel continuou a pedir a Deus, e todo o seu conhecimento, sua sabedoria, sua justiça e seu poder para governar foram coisas que vieram a ele porque também foram pedidas a Deus. Ele foi educado por uma mulher de oração no início, e quando ele a deixou, foi morar na casa de oração por todos os dias da sua vida. Seus primeiros dias foram honrados por uma visitação divina, e até naquele tempo ele demonstrou espírito de espera e vigilância, que o próprio joelho de oração. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. É o clamor de um coração simples e sincero, o tipo que o Senhor sempre aceita. Todos nós pensamos em Samuel sobre aquela pequena figura tantas vezes pintada e esculpida, na qual uma doce criança é vista orando. Todos parecemos conhecer o pequeno Samuel, o menino de oração. Nossos meninos e meninas o conhecem como o amigo familiar, ajoelhado e com as mãos postas. Ele nasceu recebendo um nome, foi criado, abrigado e treinado na oração, e nunca se desviou do caminho da súplica. Em seu caso, a profecia foi cumprida.
Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Mateus 21:16. E ele perseverou na oração de tal forma que deu frutos na velhice e testificou o poder de Deus para aqueles que vieram depois dele. Samuel tornou-se tão famoso como intercessor que, se você olhar os Salmos 99, verso 6, lerá um breve, mas admirável elogio a ele. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Se Moisés e Arão são escolhidos como homens consagrados, líderes de Israel de Deus para o culto e sacrifício, Samuel é escolhido como o homem que ora, o homem que invoca o nome de Deus. Todos em Israel sabiam que Samuel era um intercessor, assim como o conheciam Arão como sacerdote. Talvez, de maneira ainda mais notável, percebe-se o mesmo conceito inspirado sobre ele em Jeremias 15, verso 1, onde ele é novamente alencado com Moisés. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Aqui, sem dúvida, há uma alusão à oração persistente de Moisés, quando na agonia do seu coração ele clamou: agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32:32. Essa é uma forma elevada de súplica, mas Deus preza tanto Samuel como intercessor que ele o colocou lado a lado com Moisés. E como forma de ameaçar a nação pecadora de Israel, disse a Jeremias que ele não daria ouvidos nem mesmo a Moisés e a Samuel se eles estivessem diante dele. É bom aprender a arte da oração em nossa tenra idade, pois assim cresceremos e seremos proficientes nela. Uma pequena oração pode transformar-se em uma oração poderosa. Ouçam isso, jovens. E que o Senhor os faça como Samuel, que honra ser chamado para interceder pelos outros, para ser o benfeitor de nossa nação, ou mesmo o canal de bênção para nossa própria casa. Almejem por isso, meus jovens amigos. Talvez vocês nunca preguem, mas podem orar. Se vocês não subirem ao púlpito, podem curvar-se diante do trono de Deus e ser igualmente uma grande bênção. Quanto ao êxito das orações de Samuel, leia sobre a vida deste profeta e você verá que ele engendrou grandes livramentos para o povo. Em 1 Samuel 7, descobrimos que os filisteus oprimiam Israel severamente e Samuel corajosamente convocou o povo para considerar sua condição, ordenou-lhes a abandonar a idolatria e adorar ao único Deus verdadeiro, e prometeu-lhes suas orações como uma bênção, as quais valorizava muito. Estas são as palavras: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. 1 Samuel 7, 5 e 9. Este é um dos grandes acontecimentos de sua vida e escreve muito bem sua carreira. Ele clamou e o Senhor o ouviu. Neste caso, os israelitas marcharam para a batalha, mas Jeová foi à frente deles, em resposta à oração do profeta. Você podia ouvir o barulho dos tambores da marcha do Senhor dos Exércitos e ver o brilho da sua lança, pois a história da batalha é registrada assim. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram. 1 Samuel 7, 10 e 11. A conclusão de tudo é: assim os filisteus foram abatidos. Verso 13. Isto é, a intercessão de Samuel foi a arma vitoriosa, e a Filistia curvou-se diante do poder de sua oração. Oh, vocês que conhecem o poder da oração, escrevam isso em seus estandartes. Assim, os filisteus foram abatidos. As orações de Samuel eram tão prevalecentes que a própria natureza era controlada por ele. Oh, que poder da oração!
Ela foi ridicularizada, representada como algo não científico e pouco prático. Mas nós que a experimentamos diariamente, sabemos que seu poder não pode ser um exagero e não temos nem sombra de dúvida a seu respeito. Há tanto poder na oração que ela move a mão que move o mundo. Só temos que saber orar e o trovão levantará sua voz em resposta ao nosso clamor. E as flechas de Jeová serão lançadas para derrubar os adversários. Quanto àqueles que nunca clamam ou nunca pedem com fé, como são capazes de julgar a oração? Eles serão testemunhas daqueles a quem a oração é um exercício frequente e a quem as respostas de Deus são tão comuns como o dia. Nenhum poder tem uma influência maior sobre o coração de um pai quanto à necessidade do seu filho. E no caso de nosso Pai que está nos céus, é especialmente assim. Ele ouve a oração, pois não pode desonrar seu próprio nome ou esquecer seus próprios filhos. Quando Samuel já estava em idade avançada e o povo começou a se voltar contra ele e a expressar insatisfação com seus indignos filhos, é bonito notar como Samuel imediatamente recorreu à oração. Veja o que o povo diz. Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. 1 Samuel 8,5. Samuel, já idoso, ficou profundamente triste. Era natural que ficasse, mas observe as palavras que vêm depois. Samuel repreendeu o povo. Ele os mandou para casa por estar zangado. Não, está escrito. Então Samuel orou ao Senhor. Verso 6. Ele contou ao seu mestre sobre eles, e o seu mestre respondeu: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti. Não tome isso como se fosse uma afronta pessoal a você, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Verso 7. Esse desprezo pelo servo de Deus era uma rejeição ao próprio Deus. E o Senhor não queria que Samuel tomasse a ingratidão do povo como se direcionada a ele. Antes que pensasse na conduta perversa do povo para com o seu Senhor e Deus. Samuel era um homem de abundante oração. Assim, que depois que registrou sua objeção quanto a tal pedido, disse-lhes tudo o que eles sofreriam por ter um rei, como ele os oprimiria, levaria seus filhos para serem soldados, suas filhas para o serviço no seu palácio e tomaria seus campos e vinhas. Mas ainda assim, o povo persistiu em dizer: teremos um rei sobre nós. Verso 19. Samuel não respondeu com raiva, mas voltou para Deus em comunhão secreta. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Verso 21. Se fôssemos sábios e suficientes para fazer o mesmo, em vez de andar por aí e contar uns aos outros das coisas infames que foram ditas sobre nós, seria bom, irmãos, irmos imediatamente ao nosso lugar secreto e recitá-las aos ouvidos do Senhor. Samuel foi, portanto, ao longo de toda a sua vida de serviço, um homem poderoso na oração. E quando o povo o deixou e seguiu seu rei recém-constituído, o texto mostra que ele não cessou de interceder por eles. Ele disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, 23. E isso não foi tudo. Quando Saul desviou-se e tornou-se um traidor do seu divino Senhor, Samuel intercedeu por ele. Ele passou uma noite inteira em súplicas fervorosas, embora tenha sido em vão, e muitas vezes chorou pelo príncipe rejeitado. O idoso Samuel foi, desde a juventude, um intercessor e nunca negligenciou o exercício sagrado, até que seus lábios se fecharam na morte. Bem-amados, vocês não são os juízes da nação, senão eu imploraria que orassem pelo povo que governam. Nem todos vocês são pastores e mestres. Do contrário, eu diria que, se não formos abundantes em oração, o sangue de pessoas estará em nossas mãos. No entanto, alguns de vocês são professores de jovens. Não pensem que fizeram algo por suas turmas até que tenham orado por elas. Não fiquem satisfeitos com 1 ou 2 horas de ensino semanal. Sejam frequentes em suas súplicas de amor.
Muitos de vocês são pais. Como podem cumprir seu dever para com seus filhos, a menos que elevem seus nomes em oração? Alguns de vocês que não se encaixam nesta situação, no entanto, possuem algum grau de habilidade, alguma influência, alguma posição em que podem fazer o bem aos seus semelhantes. E isso existe dependência de Deus. Você não pode cumprir suas responsabilidades como parente, como cidadão, como vizinho ou como homem cristão, a menos que suplique por todas as condições e classes sociais. Orar pelos outros deve se tornar um hábito para você, no qual você não cessaria mesmo que eles o provocassem ao máximo, pois você apenas bradaria: Deus me livre de deixar de orar por vocês, pois seria um grande pecado aos olhos do Altíssimo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12, 23. Você que está nos acompanhando e chegou até o final do vídeo, dê um like para fortalecer esse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas.